Creuza, conta um pouco pra gente a tua trajetória de vida. Me parece que você teve um acidente quase fatal muito tempo atrás. Sim, e, e é tão forte, sim, como você está dizendo, quase fatal, porque, segundo os médicos, era, né, pediram até para levar meus filhos para ver no hospital. Eu fiquei em coma 15 dias e fiquei 30 dias no hospital. Tive traumatismo craniano, foi um acidente de carro, que nem era eu que estava dirigindo, era meu ex-marido, e eu fiquei presa nas ferragens e fui inconsciente. E eles induziram um coma para não o coágulo não aumentar. E foi uma fase muito dolorida, muito sacrificante, marcante, né? Por um lado trágico. E nesses momentos, eu creio que tem grandes transformações, né, no nosso ser. E foi uma fase que demorou para me recuperar, né, tanto física como psíquico, emocional, tudo junto. E, e a partir desse momento, levou uns 5 anos assim para me ficar bem, eu passei a buscar mais autoconhecimento, a espiritualidade. Deu uma abertura muito grande esse sofrimento, né, de recuperar desse acidente. E através dessa busca, eu fiz um curso que foi um divisor de águas na minha vida. É Essânia. Insânia, chama. Essânia. 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 Existe esse curso? Existe. Ele saiu do Provida. E o Provida, ele é mais conhecido, né? É integração cósmica. E lá eu aprendi a meditação. E eu coloquei em prática, e faz mais de 15 anos que eu medito. Eu acordo 5 horas da manhã e faço a maior parte do tempo. É claro que uma vez ou outra não é possível, né? Mas por você ver o tanto de benefícios que te traz essa prática de você estar voltada para o seu interior e você perceber que você tem uma ligação muito maior, que você não está nesse mundo, não é sozinho, não é essa a palavra. Tem uma força que rege, essa força que rege o universo e o ser humano, porque nós somos o microcosmo, né? Tem o macrocosmo, que é o universo, e nós somos o microcosmo sob essa mesma energia. E a meditação, ela te proporciona você estar nessa ligação com o seu eu maior, o divino que habita, né, cada um de nós. E isso é muito gratificante e por mim eu ficaria muito mais. Eu chego a ficar 1 hora meditando. E o que eu trago para esse momento? Como nós percebemos num dia assim ensolarado, se você olha assim meio de perfil, você percebe uma poeirinha. E aí nós aprendemos que se você visualiza numa cor, tipo assim, você imagina que se jogou lantejola nessa poeirinha, ela vai ficar num tom azul, anil, muito forte, e você visualiza esse azul entrando, né, assim no alto da sua cabeça, expandindo por dentro do teu cérebro, dos teus pensamentos, os nossos pensamentos neurais, que são as sinapses. E isso te amplia, isso te faz ficar mais aberta para insights, para situações novas, para ter mais facilidade de lidar em todas as áreas da sua vida. E quando você tem essa visualização dessa cor, primeiro no seu cérebro, e você vai imaginando todo o seu corpo, a parte que você quer que vai agir essa luz que nós
podemos também chamar de prana, que nós respiramos e potencializa todo esse trabalho de meditação, toda essa entrega, todo esse momento forte de você estar percebendo uma energia banhando todo o seu ser, por dentro e por fora. E você potencializa isso com a respiração, que são vários tipos de respiração profunda. E quanto mais correto você fizer essa respiração, melhor essa entrega e mais transformado você sai desse momento. E ali você continua mentalizando em todo o que você quiser do teu organismo, o que você conhece. Você pode, eu às vezes mentalizo no meu ouvido, eu imagino por dentro essa engrenagem que é, né, o ouvido, depois você vem descendo, garganta, tanto a coluna, depois os órgãos, e você vai imaginando, você vai visualizando esse azul banhar todo o seu corpo, cada órgão. E o que acontece? Aí você já está respirando numa frequência que só potencializa tudo isso que você está, nessa entrega que você está no momento. Isso ganha uma força e um bem-estar e uma transformação que é até difícil de você colocar em palavras o que acontece nesse momento de entrega. E você vai querendo cada vez mais, e você pode ir direcionando de formas diferentes. E essa meditação te traz uma expansão da consciência onde te favorece os relacionamentos, você vai querer ser antes de ter, você vai querer ser compreensivo, você vai ter muito mais empatia, você vai aprender a ouvir em vez de só opinar, você vai ser um ser humano melhor. Muito melhor, você vai ter uma compreensão do que realmente você está aqui nessa existência. Porque eu acredito muito que quando você tem você recebe toda essa informação e você reconhece um pouco mais do que você está fazendo aqui nessa vida, você desperta para uma realidade que quando você quer e deseja um bem comum, quando você deseja servir, esse é o fundamento. E quando você chega nesse propósito, você vai tendo essa expansão cada vez mais e você vai deixando o negativo, você vai... É claro que a gente não se liberta do ego assim, total, mas você vai melhorando muito mais esse lado seu, que é espiritual, né? Que é o divino habita em nós, e você vai tendo intimidade com esse amor que é gratuidade de Deus para todos nós. Esse amor, essa vida plena que nós podemos ter quando você deseja realmente estar nessa harmonia e deseja não só para você, mas para o outro da mesma forma. É justamente o contrário do que nós estamos
vendo, observando, presenciando nesse mundo caótico, desumano e egoísta, porque as pessoas não querem ver o outro bem. E você se permitindo estar nessa relação íntima com o seu eu maior, com o divino, com esse Deus que te ama e tá com você o tempo todo, tá te amparando o tempo todo, nós nunca estamos sozinhos. Você vai tendo mais essa percepção de que esse mundo melhor, depende sim de cada um. E você tem que se preparar. E o que é se preparar? Primeiramente, reconhecer a necessidade, né? Que se você percebe que você é uma parte importante e começa por você, você tem que propagar isso, né? Agora, isso é difícil porque hoje nós nos comprometemos, hoje nós estamos determinados e passou alguns instantes, alguns minutos, algumas horas, você já esqueceu aquela determinação, aquele sentimento bom, ficou porque você já está tomado por uma outra forma de pensar, um outro problema, uma outra coisa para resolver. E o importante é sempre estar buscando retomar tudo isso, né? O que te levou... Agora, o importante de ser 5 horas da manhã para meditar, para mim, é porque tudo está parado ainda. A correria, a nossa rotina ainda não está te puxando, não está te exigindo. E por isso, das 5 às 7 é um horário bom, que ainda você não está naquele movimento de que exige de você te tirar dessa entrega, desse momento tão pleno, desse momento que te transforma realmente. Mas fiquei curioso em relação à técnica em si, porque tudo bem, você começa às 5 da manhã, mas como é que você faz para sair, tirar o teu foco da matéria, das coisas aqui e entrar no estado meditativo? É respiração, é posição? Explica para mim a técnica. Tá. Então, o importante é sempre ser no mesmo local. Isso eu já percebi que faz a diferença. Primeiro antes de tudo, ainda quando você está naquela fase ainda de não totalmente acordada, desperta. É claro que se você levanta, né? Você tem que ter ou um colchonete ou alguma coisa que você põe. Eu coloco na parede e coloco um travesseiro atrás e um travesseiro na minha perna, porque eu não estico, né, a minha perna direita. E fico nessa posição da coluna totalmente ereta e faço respirações profundas, que você respira inflando o abdômen, segura um pouco, pode contar até 4, solta contando mais 4, segura também, segura 4 e vai respirando. Quanto mais tempo você fizer isso, maior será o benefício. Quando você faz as respirações, a tua frequência já está propícia para você ter uma visualização muito mais, eu acho que pode-se dizer, consciente, né? Você vai visualizar é a realidade naquele momento ali. Que daí você visualiza, né, o prana te preenchendo. Um detalhe importante que eu esqueci de falar. O nosso primeiro alimento é o ar que nós respiramos. E se for junto com o prana, porque o prana é uma energia vital, o ar também, né? Sem respirar, você fica sem beber água, sem comer por algum tempo. Agora, o respirar é o essencial. Quando você une o prana, que é essa energia vital, que está no ar, está nos alimentos, você potencializa todo esse momento. Então você respira profundamente e visualiza esses momentos, aquilo que eu expliquei no início, né?
do órgão, e ali você já está numa tranquilidade, você já está fora desse padrão aqui que te consome. E a partir desse momento também você pode trazer para a tua consciência o que você quer de melhor. Pode começar para os seus familiares, e você imagina essa mesma luz, essa mesma energia indo para as pessoas. Se você tiver um filho que não está muito bem, você imagine essa energia no teu filho, né? Um ente querido ou alguém que você está fazendo uma intercessão, né? Uma oração, um momento. Porque às vezes, é claro, você está ali mentalizando, não são palavras, mas é vivo, isso tem uma força como a palavra. E é do mais puro do seu coração. Nesse momento, é o divino mesmo que está ali, assim, você está englobado, você está no meio dessa força que é só bem, e ali está emanando para o universo. E principalmente para quem você está nesse momento mentalizando e desejando a cura, desejando o amor, né? E com certeza a pessoa sente, chega e se cumpre, porque isso nós podemos fazer com todos, até para quem está muito distante, porque não existe tempo nem espaço para essa energia, né? E pode ser um familiar que está longe ou qualquer outra pessoa, você está fazendo essa intercessão e a pessoa lá está sentindo e recebendo. Embora você tenha saído da Essânia, né, não tenha mais contato com eles, você continuou Sim. com a meditação, porque você aprendeu isso com eles. Aprendi lá. Eu tive mais esse comprometimento, né, de estar. E eu vi o quanto é benéfico, né, e foi para mim benéfico, que eu coloquei em prática e vi o quanto me transformou, justamente pelo que eu falei para você, de você estar aberta a uma maior compreensão, você já não está tão reativo, porque assim é a nossa vida, né? Na nossa rotina, você reage ao que acontece. E aí não, você tem todo um processo de analisar primeiro, e isso acaba sendo automático também, né? Porque faz parte do seu ser. E aí você tá ligado a essa luz ao restante do seu dia, as suas convivências, a tua forma de agir, o teu querer, porque a gente sabe que, e nos foi prometido, né, Jesus, quando vocês terão vida e vida em abundância. Normalmente quando se fala abundância, a gente já leva sempre para o lado material, ou abundância financeira. Isso só é consequência, a abundância financeira, ela acaba sendo automática quando você está pleno dessa abundância do seu ser primeiro, né? De ser amável, de emanar amor, porque é impossível você estar nesse processo de meditação e continuar sendo uma pessoa alienada ao que acontece com o outro, né, de mal, o que o outro está passando. Então é novamente aquilo, né? É plantar uma sementinha que vai dar um fruto, que todos vão ser beneficiados com esse fruto. Eu recomendo que todos meditem. Fiquei até com vontade. Então. Mas você sabe que é difícil, porque as pessoas... Eu tenho uma irmã que ela falou que ela não consegue. Porque assim, todos nós estamos no momento necessitados, com urgência, de parar, né? Parar, refletir e ter isso, ter toda essa nobreza de alma que falta no ser humano. Você não vai encontrar nessa loucura, nessa rotina que nós temos. É claro que a gente vai continuar vivendo nesse mundo porque nós estamos aqui, né? O processo continua. Mas que maravilha você entender mais, né? Você saber que
isso está acontecendo porque é necessário que eu tenha uma outra forma de ver, de analisar e até para estar como nesse momento aqui que nós estamos, né? Nós estamos mostrando para quem está buscando que existe sim, existe uma forma de agir diferente, existe uma forma de você estar pleno de vida e dessa vida em abundância, que começa com o seu ser e depois é consequência você ter o que é bom dessa vida, porque você conquistar uma situação financeira estável, isso é direito do ser humano, né? O universo, ele é, além de lindo, maravilhoso, ele doa tudo que o ser humano precisa. É generoso. Generoso. E até a parte monetária, financeira, que é uma energia, o dinheiro é uma energia, o ser humano ele já está, ele é propício a conquistar isso facilmente, sem muito suor, porque sendo uma energia, quando você está pleno de toda a abundância divina, é consequência que essa outra parte vem para você. Porque nós nascemos com essa abundância e para essa plenitude, e tudo é gratuidade de Deus, né? Esse sol maravilhoso, essas paisagens divinas e tudo que nós temos de belo do universo é tudo gratuidade, de amor de Deus. Então o ser humano está apto, o ser humano ele tem já, porque nós estamos prontos, tudo o que nós precisamos está dentro de nós. A percepção, ela é interior, né? Nada vem de fora. E até essa parte financeira também. Sabe que você mencionou agora a generosidade do universo? E eu me lembrei que no judaísmo, o judeu ele tem uma visão em relação ao mundo diferente de outras religiões. Para o judeu, o mundo é um lugar bom. Uhum. O judeu pensa assim, caramba, eu podia ter nascido num mundo em que você morre 5 minutos depois. Poderia ter nascido num mundo feito de fogo, feito de gelo. E assim, você nasce no mundo, a primeira coisa que você precisa, que é o ar que você respira para viver, ele já é em abundância. Abundância. Então você já nasce numa abundância. E depois a água, existe abundância de água. Então o judeu ele tem essa mentalidade de que a Terra, de que o universo, ele é generoso e ele é um lugar bom por si só. E será por isso que eles são, né, todos muito bem-sucedidos financeiramente? E diz muito isso que eu estou dizendo, que eu falei para você, de que primeiro você é pleno do ser, de toda essa abundância, e é consequência, né, o que vem. Então, agora, Ari, você disse que é bom lembrar. A mentalidade, porque o condicionamento existe de escassez, que o ser humano tem medo, o ser humano que precisa lutar muito. E é justamente o contrário, quando ele tem essa percepção, né, dessa abundância divina, e de que você está aqui para você sobreviver, já está, né, tudo já preparado. O sol que é maravilhoso, a água, como você diz, o universo assim te proporciona essa abundância. Agora, se você está fechado para isso, se você é pessimista, se você tem bloqueio, se você se esconde, você tá favorecendo só para as coisas negativas da sua vida. Quando é justamente o contrário. Tendo essa mentalidade aí do judaísmo, né? Ao contrário, você se sabota, né? Se sabota. E isso é muito comum e é muito fácil.
é o que mais acontece na nossa vida. Você não tem nem tempo de achar que pode ser diferente. Você vai ali, ó, com a correnteza, te levando para coisas mais difíceis, para ter mais do mesmo, de coisas complicadas. Enquanto quando você não é só raciocinar ou o cérebro vai te dizer, quando você perceber com tudo que você tem, com tua alma, quando você percebe e age diferente, tudo flui para que essa nobreza de ser, né, ela se derrama. E aí acaba todo sendo favorecido, né? Primeiro quem tem contato com você e depois, como agora a gente fazendo esse trabalho e quem queira, né? Quem queira descobrir ou quem estiver aberto, porque tudo depende da pessoa, do ser humano. Ninguém vai pôr nada nem na mente, nem na vida dela transformar. Isso a gente vê porque nós temos parentes que têm essa reação, né? Filhos que são contra, e é isso. Agora é interessante, né? A gente perceber que são escolhas, mesmo que seja inconsciente. É a pessoa que determina, a pessoa que escolhe. E eu acho que hoje em dia a gente tem uma dificuldade maior, porque as pessoas hoje, e também acho que tem muito a ver com rede social também, as pessoas vivem em bolhas. Então, assim, embora as pessoas convivam fisicamente com outras, então a pessoa vai para o trabalho, tem um colega de trabalho, tem um pai e mãe em casa, tem um vizinho, embora fisicamente você esteja na presença das pessoas, você não está ali mentalmente, espiritualmente. Mentalmente você está com a pessoa que faz parte da tua bolha, da tua rede social, ali com o celular na mão. Então, a pessoa se fecha numa bolha. E qual é a característica de uma bolha? A característica de uma bolha é que as coisas que você acredita, como você está numa bolha em que as pessoas desta bolha acreditam nas mesmas coisas, uma pessoa retroalimenta a outra. Sim. Então, vamos fazer aqui um exercício imaginativo. Você está numa bolha em que as pessoas têm determinado pensamento político. Não interessa se é direita ou esquerda. Como as outras pessoas dessa bolha têm o mesmo pensamento, você nunca vai ter uma referência que fure a bolha. Todas as referências ali dentro, todo discurso, todo símbolo, todo imaginário, ele só serve para reforçar o que você já acredita. Então isso é muito difícil hoje uma pessoa furar a bolha, romper a bolha e conseguir ter uma visão diferente de vida. Sim. Por causa a gente está vivendo em bolhas. Sim. Hoje a pessoa com pouca idade, ela já procura a sua bolha na rede social, ela entra na sua bolha na rede social e sabe lá Deus quando ou se ela vai sair dessa bolha. Porque hoje você pode ficar 30, 40 anos numa bolha de rede social, no seu mundinho ali de celular e morrer ali. Entendeu? Então, os condicionamentos, né, que te levam, né, leva o ser humano a ter esses comportamentos justamente porque é mais fácil, né, ser manipulado, né? A escassez e o medo e outros fatores negativos que colaboram para que para que exista e continue existindo essas bolhas. Agora, se percebe que o quê? Que é aquilo que a gente estava falando, que sempre é uma escolha, mas como a pessoa vai ter uma percepção, né, se ela está ali sendo alimentada, igual você disse, de ter uma... Você sabe, isso é uma coisa que é complicado, incomoda, né, a gente entender como. Mas eu acho que no meio disso, as pessoas que não vão estar satisfeitas, né, se ela já ali não é condizente comigo isso que eu estou vivendo,
aí ela vai já querer se aprofundar em alguma, eu acho que começa por aí, né? Esse desconforto e ela querer ter em algum momento. É claro que nós sabemos também que o sofrimento, a dor te leva a enxergar um pouco diferente e você fala, opa, tem alguma coisa aí, será que o caminho realmente é esse? Porque a tendência mesmo é se aprofundar cada vez mais mesmo nessas bolhas e a gente percebe que isso, claro, nunca é bom, né? Nunca é bom. E outra coisa que eu acho que atrapalha também é a constante busca de aprovação social. Porque se a pessoa está numa bolha de rede social ali, ela está o dia inteiro ali nas mensagens, enviando, recebendo e tal. O dia inteiro ela quer a aprovação social, ela quer ser aprovada, ser reconhecida por aquele grupinho, por aquela bolha. E para que ela mude de vida, tenha uma mentalidade diferente, busque uma outra coisa fora da bolha, ela necessariamente vai ter que abrir mão da aprovação social daquele grupo. E isso é muito difícil para algumas pessoas. Sim. Principalmente no Brasil. O brasileiro, acho que ele é muito gregário, ele é muito de comunidade, ele é muito de estar sempre com o outro. E ele busca muito essa aprovação social, né? Sim. Às vezes é na igreja dele, às vezes é no grupo social dele, às vezes na família. Então isso dificulta, ele tem esse medo realmente de romper com o círculo social dele e ser o diferente. O diferente. Ele tem medo de se tornar ovelha negra, né? Então, e muitas vezes, quem começa como ovelha negra, lá na frente termina como modelo. Isso na história tem várias vezes. Então, e é justamente por isso, porque não tem esse medo, né, de ter essa, de estar fortalecendo esse laço aí de estar na mesma turminha, né, de não ter medo de ser diferente. Sim. Não tem medo de ser diferente. E pagar o preço de ser diferente, porque tem um preço a ser pago. Tem.